Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 8 de dezembro, terça-feira, dia da Imaculada Conceição de Maria. Já celebrada desde o século XI, esta solenidade se insere no contexto do Advento Natal, unindo a espera messiânica e o retorno glorioso de Jesus, com a admirável memória da Mãe. Em tal sentido, este período litúrgico deve ser considerado tempo particularmente oportuno para o culto da Mãe do Senhor. Maria é a toda santa, isenta de toda mancha de pecado, pelo Espírito Santo, como que plasmada e feita nova criatura. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamada pelo Papa Pio IX em 1854. E este dogma está intimamente ligado a uma das aparições de Maria, a de Nossa Senhora de Lourdes, na França, em 1858, a uma jovem, uma menina, chamada Bernadette Soubirous, que numa campina, ela viu numa gruta a imagem da Virgem Maria, quando ela estava colhendo gravetos para a sua lareira, a fim de aquecer-se do frio europeu. Essa menina, ela ficou vendo a Senhora da Gruta durante alguns meses. E a Senhora da Gruta pediu que ela procurasse o pároco de Lourdes, a fim de que na gruta, perto da gruta, na redondeza da gruta, se construísse uma igreja em dedicação a ela. E que a menina cavasse a fim de que a fonte pudesse curar as pessoas que frequentassem aquela gruta. A menina cavou e depois, considerada uma pessoa mentalmente perturbada, é levada, porque ela começa a cavar no chão e não sai água. E aí o que acontece? Levam ela do local e depois, do buraco de onde ela cavou, sai uma fonte. E aquela fonte está na cidade de Lourdes até hoje, na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes até hoje, e é uma fonte milagrosa. Há registros de algumas pessoas que entraram enfermas nas águas da fonte e saíram curadas. Por fim, a menina procura o pároco da cidade de Lourdes pedindo que se construa uma igreja no local. E o padre pede que a menina pergunte à senhora qual é o nome dela. Na outra aparição seguinte, a menina pergunta e a Virgem Maria diz que ela é a Imaculada Conceição de Maria, 4 anos depois da declaração do dogma. Quando a menina retorna para dizer ao padre quem era a Senhora da Gruta, ele se ajoelha e acredita na menina, porque não teria como uma menina de seus 10, 12 anos no máximo saber quem era a Imaculada Conceição de Maria. Então ele acredita que realmente a Virgem estava aparecendo na gruta para aquela criança. E aí nós temos toda a história da construção da Igreja de Lourdes e todas as graças que Deus realizou através da intercessão de Maria. Então, fazendo esse link, com a celebração do dia 11 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, que justamente o pároco da cidade aceita que a visão era real a partir do momento que Maria se declara como a Imaculada Conceição, 4 anos depois da declaração do dogma. Só para conhecimento de vocês. O evangelho de hoje não poderia ser diferente. É o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande,
será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Eu já tinha comentado um pouquinho com vocês sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Maria foi purificada no ventre de Ana, sua mãe, a fim de que, purificada, imaculada, ela pudesse receber o Filho de Deus, a fim de que ele não nascesse no pecado. Então, Maria e Jesus são aqueles que estão sem pecado, nascem sem pecado, sem o pecado original. A marca que nós herdamos dos nossos primeiros pais e mães que romperam deliberadamente com Deus. O texto de hoje é o texto da Anunciação, que nos apresenta justamente o anjo Gabriel, que traz a boa nova para Maria. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, do Messias esperado. E Maria aceita este desafio, que não era pouco. Ela iria receber em seu ventre o Messias esperado da casa de Israel. Então, ela sabia muito bem das dificuldades, dos problemas que ela iria enfrentar por causa disso, porque este menino vinha para desafiar os poderosos. O esquema do status quo de uma sociedade muito ligada à pureza e que, muitas vezes, em nome dela, acabava levando o povo à escravidão, a uma escravidão religiosa. Jesus vem superar essa visão religiosa arcaica de uma religião dogmática, de uma religião ligada somente a cultos ligados à pureza, que se tornava meio de escravidão para o povo hebreu. Maria se torna a porta do céu, aquela que liga o céu e a terra em seu ventre. Ela se torna a mãe do Filho de Deus que se fez homem, não do Deus eterno. Tanto que no dia 1º nós celebramos o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Maria não é mãe do Deus universal, do Deus criador. Maria é mãe do Deus que se fez homem. Porque lembramos de uma coisa muito importante. Jesus era Deus e homem. Ele possuía as duas naturezas. E somente assim ele poderia nos salvar. Se Jesus não fosse Deus e fosse somente um homem, a morte dele não representaria a redenção da humanidade. E sendo somente Deus, ele seria espírito, então ele não poderia se encarnar e morrer na cruz. Portanto, ele tinha que possuir as duas naturezas, humana e divina. Porque somente ele possuindo as duas naturezas, a humana e a divina, ele poderia libertar a humanidade do pecado. Ele precisava ser humano para morrer e também para ser acolhido pelos seus. E também somente ele sendo Deus, ele poderia pagar o preço da libertação do ser humano. Portanto, a Imaculada Conceição de Maria é uma festa antiga, como nós vimos, ou melhor, é uma solenidade antiga, que nos apresenta aquela que foi purificada do pecado original e que se tornou a porta de entrada do Filho de Deus no seio da humanidade. Por isso agradeçamos a esta mulher que deu o seu sim, um sim valioso, um sim que mudou a história da humanidade, um sim que libertou a humanidade do pecado, porque foi através do sim dela que o seu amado Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Goel, o nosso resgatador, pôde assumir condição humana e morrer na cruz para nos libertar do mal e do pecado. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.